Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu queria realmente falar algo muito importante para vocês. Eu queria falar sobre um tema importante, mas antes de falar sobre esse tema, eu queria trazer um momento de gratidão aqui, lembrar realmente sobre esse ano, sobre o significado do Natal. O Natal foi aí realmente 2 dias atrás do que esse vídeo está sendo gravado. E realmente eu queria dizer para vocês que Deus ele se deu a nós, né, na figura de um servo através de Jesus. Jesus é a segunda pessoa da eternidade e realmente Jesus ele habitou no começamento ao nosso. Jesus ele viveu uma vida, ele se assumiu na forma de um servo e realmente eu queria dizer para você que você é amado por Jesus. Jesus ele tem realmente uma graça muito importante, para uma graça através daquilo que ele fez por nós na cruz. Por mais que o nascimento de Jesus é o que representa o Natal, mas eu queria falar para você que tudo se consuma em Cristo, né? Desde o seu nascimento até a sua morte, até a sua ressurreição, realmente tudo se converge a Cristo. E Cristo realmente há a esperança da glória. E eu queria dizer para vocês agora um real motivo realmente desse vídeo é justamente o tema chamado pureza e santidade. É algo que o Senhor realmente já tem falado comigo há um tempo, e eu queria agradecer primeiro a Deus, né, orar por você, para que Deus ele realmente venha trazer para você o entendimento, trazer a beleza de Deus, né, e verdadeiramente a graça de Deus para você aprender por esse tema através do Espírito Santo. Então vamos lá. Meu Deus eterno Pai, muito obrigado, Senhor. Eu peço que o Senhor venha proteger, Senhor, essas pessoas, venha guardá-las, que elas venham conhecer mais de Cristo, mais de quem o Senhor é, Senhor. Eu oro, meu Pai, para que verdadeiramente elas venham ter encontros sobrenaturais contigo. Amém. Sinto de Deus de falar sobre esse tema, e antes de falar, queria trazer para você um entendimento muito forte de Deus, realmente sobre o que é pureza. Pureza é justamente algo que é puro, é algo que verdadeiramente provém de Deus, é algo que verdadeiramente é algo que o Senhor realmente ele é puro, o Senhor realmente ele é santo. A palavra do Senhor fala justamente que nós fomos chamados para sermos santos e irrepreensíveis antes da criação do mundo. Então, verdadeiramente queria dizer para você que puro verdadeiramente é algo sagrado, é algo que realmente é algo que verdadeiramente é santo, né? Pureza e santidade realmente são muito semelhantes. E eu queria dizer para você que o Senhor ele verdadeiramente ele tem graça sobre a pureza e sobre a santidade para ser depositado através desse vídeo na sua vida. E eu queria dizer para você uma palavra muito importante, né? Que está em 1 Pedro, capítulo 1, capítulo 1, versículo 16. A palavra de Deus diz assim: porque está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Então o Senhor fala para nós nesse sentido que Deus ele nos chama para sermos santos como Ele é santo. Então verdadeiramente santo significa separado, e realmente separado é nesse sentido de que Deus ele nos chama para sermos separados. Deus ele te ama. Deus ele te chama hoje para a santidade. Deus ele te chama para um lugar mais próximo do Pai, mais próximo do Senhor, mais próximo de Deus. Deus ele quer falar para você também que o Senhor nos ensina a sermos santos e irrepreensíveis através da sua palavra. O Senhor nos chama para ser santos e irrepreensíveis através da sua palavra, e realmente nos ajuda a ter a nossa mente transformada através da renovação da mente, através da palavra de Deus. Porque quando você começa a ter essa compreensão realmente de que nós podemos ter nossa mente amoldada ao padrão de Cristo, ao padrão e à pureza de Cristo. E realmente eu queria dizer para você que o Senhor ele te ama e verdadeiramente ele te chama para a santidade e para a pureza hoje. Deus realmente ele nos dá esse entendimento de que realmente quando nós atribuímos realmente a pureza e a santidade no nosso coração, nós atribuímos algo diretamente do caráter e do coração de Cristo, algo que é proveniente do céu, que é derramado através das nossas vidas e é refletido através de nós aqui na terra.
porque Deus ele nos faz para sermos sal da terra e luz do mundo. E com esse entendimento, quando nós assumimos posições de liderança, nós devemos entender que a liderança ela é totalmente atrelada ao caráter de Cristo em nós. E a liderança, ela não é algo realmente que é refletido através de um cargo, mas nós somos chamados para sermos líderes, ou para liderarmos a nós mesmos, ou para liderarmos pessoas, ou para verdadeiramente trazermos lideranças em grupo. Em diversos contextos, Deus ele traz diversos contextos de liderança em nossas vidas. Então, se você verdadeiramente quando você vai tomar uma decisão, quando você vai tomar algo para si, uma nova atividade, algo, você está assumindo uma posição de liderança em relação a si mesmo e também, em alguns momentos, em relação a um grupo. E é muito importante entender que a pureza de coração, ela é exatamente aquilo que nos traz realmente um caráter aprovado por Deus diante das decisões e diante daquilo que nós lideramos. Então, eu sinto de Deus que você precisa liderar bem a si mesmo para você poder liderar alguém. Você precisa primeiramente compreender de Deus a vontade dele para você depois assumir uma liderança em relação a outra pessoa, em relação a algum grupo, em relação a algo do seu trabalho, em relação a algo realmente na sua igreja ou em diversos outros contextos. E eu sinto de Deus que a liderança, ela é algo que todos nós somos chamados através de algo que se chama herança em Cristo. A palavra do Senhor fala que nós somos co-herdeiros com Cristo e realmente Deus ele nos deixa como herança diversas coisas aqui na terra. A palavra do Senhor fala sobre esse mandamento cultural, por exemplo, quando você tem esse entendimento no sentido do mandamento cultural, não necessariamente sobre o casamento somente, mas quando você compreende realmente no sentido de cuidar do mundo, cuidar das coisas, cuidar da terra. Então, por exemplo, Adão, né? Realmente ele teve esse mandamento sobre cuidar do jardim, cuidar das coisas. E realmente o Senhor nos traz entendimento de que isso é uma posição de liderança, até mesmo em relação a quando Adão ele assumiu uma posição de nomear, né, as aves, nomear os animais. Então, tudo isso é algo sobre liderança. E eu sinto de Deus que a pureza ela é atrelada realmente a um caráter de Cristo. Quando nós lideramos a nós mesmos, a nos separarmos para o Senhor. Quando nós lideramos a nós mesmos, realmente a nos separarmos para o Senhor, tomando decisões no qual realmente nós nos separamos para Deus. Tomando decisões onde verdadeiramente você se posiciona em coordenar sua vida de acordo com a vontade de Deus. Jesus ele te ama hoje para a santidade. Jesus ele te chama hoje para a pureza. Jesus ele te chama hoje para você viver uma vida para Cristo. Porque é a pureza de coração que te traz força. É a pureza de coração que te traz um posicionamento forte. É a pureza de coração, é a santidade que te traz embasamento na palavra do Senhor. É o temor a Deus que te traz sabedoria nas seus posicionamentos, na sua liderança de si mesmo, em relação a sonhos, em relação a planos, em relação a diversas coisas que você venha tomar na sua vida. Você precisa tomar baseado em um lugar separado para o Senhor, separado para verdadeiramente honrar a Deus. Eu sei que eu falei sobre liderança aqui e talvez isso não tenha tanto a ver com o tema aos seus olhos, mas a liderança ela é muito tem muito a ver com um caráter aprovado por Cristo, um caráter que é puro, um caráter que verdadeiramente realmente é separado do Senhor, é agradável aos olhos, é aprovado por Cristo, é santo e irrepreensível perante o Senhor. Eu vou ler para você aqui em Romanos 12 algo muito importante. Deus realmente ele é misericordioso, ele é bondoso e ele é paciente conosco. E eu queria dizer para vocês que o fim dos tempos está próximo e que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então isso é um baita de um ponto para você ser puro perante Deus, para você buscar a pureza. Porque a pureza ela representa a ausência de impurezas. E a impureza tem a ver com pecado. Você não pode chegar diante do Senhor
com as suas vestes sujas. A palavra de Deus fala sobre diversos contextos onde profetas eles foram se encontrar com o Senhor, e Deus ele falou, por exemplo, em relação a Moisés, quando ele foi se encontrar diante da sarça ardente de Moisés, ele falou assim: olha, tira as suas sandálias, porque esse lugar ele é santo. E realmente Jesus ele conhece o seu coração, ele conhece aquilo que te traz fraqueza, e a palavra do Senhor fala que nós não somos tentados além do que nós conseguimos suportar. Então a liderança ela também é assumida por você quando você se torna sal da terra. Porque quando você se torna sal da terra, você começa a ser uma influência que revela Cristo na vida das pessoas, no ambiente onde você está, e não uma má influência para as pessoas. Porque, por exemplo, no contexto de uma graduação, eu faço na Unicamp, para a glória de Deus, eu faço engenharia de controle de automação. E realmente nesse contexto, realmente na Unicamp tem muitas questões ali que eu não concordo, seja muito moralmente falando, né, de moral. E eu queria dizer para você que o melhor posicionamento que eu faço nesses contextos é não me amoldar aos padrões deste mundo, mas me transformar para a renovação da minha mente, igual a palavra de Deus fala em Romanos 12. A palavra do Senhor fala assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Eu sei que você tem fraquezas. Eu sei que nós temos fraquezas porque nós somos seres humanos. Mas quando você busca o poder de Deus ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. E realmente através desse contexto, você começa a se santificar e você começa a verdadeiramente ser transformado por Deus em relação ao padrão estabelecido do reino. Porque o reino de Deus se achega a você através de Cristo, através daquilo que Ele deposita dentro de você. Jesus ele ama um coração puro, Jesus ele ama um coração sincero, um coração contrito perante Deus. Então se você quer ter um encontro com o Senhor, se você quer ver a glória de Deus, se você quer ver a presença do Senhor de perto, você precisa ser santo. Você precisa se santificar. Você precisa se separar para Deus. Porque através da separação e através de encontros com o Senhor, que a glória de Deus ela te constrange em relação ao pecado que há em você perante a santidade de Deus. E esse constrangimento te traz arrependimento. E esse arrependimento te gera uma transformação. Renúncias acontecem através desse processo, através de uma busca pelo Senhor. O Senhor ele quer te chamar hoje para você tomar uma decisão. Lidere-se. Lidere-se hoje, toma uma posição de liderança sobre si mesmo. E colhe os frutos de salvação. Colha frutos de salvação. Frutos de arrependimento. Frutos que te geram um propósito na presença de Deus. Porque o único propósito do pecado é te separar do Senhor e te gerar a morte. Mas quando você começa a compreender esse entendimento de que eu estou falando propósito, não necessariamente que isso é um propósito, mas estou falando que o pecado ele gera isso, ele tem esse ponto. Mas quando você se consagra ao Senhor, você começa a viver um propósito que gera vida e vida e abundância, porque em Cristo você tem vida e vida e abundância, e em Cristo está a fonte da vida. Eu queria dizer para você que o Senhor te ama, e Ele te chama hoje para a santidade. A palavra de Deus fala em Mateus 5, versículo 8. Mateus 5, versículo 8 fala o seguinte: bem-aventurados os limpos de coração, pois eles verão a Deus. Você quer ver o Senhor? Seja puro. Você quer ter a oportunidade de sentir a glória de Deus e ver quem Deus é de perto? Purifique-se, se santifique, se separe. Jovens, acordem. Jovens, acordem.
Deus, Ele te chama hoje para a santidade, jovens da Igreja Evangélica do Brasil. Chega de pecado, de moralidade sexual. Chega de pornografia. Chega de masturbação. Deus, Ele chama hoje a juventude brasileira para se consagrar para o Senhor. Deus, Ele tem nojo do pecado. A palavra de Deus fala sobre a mornidão espiritual. A mornidão, a palavra de Deus fala que Jesus, Deus, Ele tem nojo, ele a ponto de cuspir da boca, a ponto de querer cuspir da boca. Então cuidado com a mornidão, cuidado com esse entendimento, esse falso entendimento sobre a misericórdia, sobre a graça de Deus. Porque Deus é misericordioso, Deus ele é graça, mas Ele também é justo e Ele é um pai que Ele corrige o filho a quem ama. E por isso que o Senhor está corrigindo os jovens do meu Instagram aqui. Jovens que estão no meu Instagram hoje, eu não sei realmente aquilo que você está vivendo hoje. Mas eu como jovem que eu sei o que é passar por tentações, porque eu sou um jovem. Eu queria dizer para você, eu sou livre de masturbação e pornografia há uns anos já. Há mais de 3 anos, mais ou menos, não contei exatamente. Mas eu queria dizer para você que o Senhor, Ele te ama hoje, Ele te chama hoje. Eu sou livre desde a pandemia, para a glória de Deus. O Senhor começou a me libertar ali, né, para a glória de Deus. Na minha adolescência, eu nunca fui entregue ao pecado de pornografia, de masturbação. Nunca fui entregue a esse pecado. Mas eu sempre lutei contra esses tipos de pecado. Então já tive algumas quedas ao decorrer disso. Eu sinto de Deus que Ele tem falado para vocês, através de um testemunho vivo de vida, que é possível vencer isso. Eu estou falando isso com autoridade no Senhor. Eu estou falando isso porque o Senhor, Ele te chama hoje para autoridade, para você ter autoridade dos assuntos. Quando você vence algo, você recebe algo de Deus. Você recebe graça, pureza e autoridade do Senhor. O Senhor, Ele te chama hoje, jovens, para santidade e pureza. A palavra do Senhor fala com pouco de fermento levado é toda a massa. Será que vale a pena, jovens? Pequeno fermento para depois pagar o preço com a massa levedada? Será que vale a pena um pequeno shorts, pequeno réus, pequenas coisas que te separam do Senhor? Chega! É tempo de vocês serem líderes fortes. Chega de jovens caindo em pecado. Liderança. Você quer para a liderança. Tá bom? Jesus, Ele ama a igreja brasileira, a igreja de Campinas. A igreja do Brasil precisa se santificar e precisa se consagrar ao Senhor. E eu sinto de falar isso abertamente no meu Instagram, porque eu não tenho medo de me expor, porque o Espírito Santo, ele me traz, para a glória de Deus, esse encorajamento. É o Espírito Santo que me encoraja para falar as coisas. Eu não esperava que eu ia falar sobre esse testemunho de maneira sucinta. Eu esperava de falar sobre isso. Eu sinto de Deus que realmente eu errei os cálculos aqui, né? A pandemia foi em 2020, então estou há bastante tempo, para a glória de Deus, né? E eu queria dizer para vocês que o Senhor, Ele me traz uma palavra muito forte de que andar em santidade é uma escolha, tá bom? Andar em santidade separado é uma escolha, e você pode realmente trazer eu sinto muito forte sobre falar uma palavra sobre cuidado com a intensidade. Cuidado com a intensidade. Eu sinto forte sobre isso. Eu sinto sobre pessoas que são muito intensas e acabam sendo intensas demais para viver em santidade numa temporada e intensas demais caindo no pecado em outra.
Sente de Deus que ser intenso não é algo bíblico. A palavra do Senhor fala que sobre espírito de equilíbrio, tá bom? O Senhor vai falar para nós essa palavra sobre espírito de equilíbrio. É o que o Espírito Santo ele nos traz, domínio próprio. Tá bom? Então o Espírito Santo ele traz esse autocontrole entre você entender realmente o posicionamento como cristão no seu bem de trabalho, na sua faculdade, no seu lazer, no seu descanso, no seu posicionamento dentro da igreja, vivendo uma vida leve perante o Senhor, leve. E basicamente eu queria dizer para você que o Senhor ele te chama hoje, porque o inimigo ele é astuto, ele tenta falsas acusações, mas ele é muito forte que envergonhados e confundidos serão, que se indignarem contra você, a partir do momento que você começar a viver uma vida em santidade. O Senhor te chama hoje para a glória do Senhor, para você viver para a glória dele. Deus abençoe, que você tenha uma ótima noite, um ótimo final do ano, um ótimo 2026. Você pode não ter eu sei que muitas pessoas não conhecem essa parte da minha história, mas eu sei que isso vai ser muito sinônimo de orgulho para pessoas que me conhecem e sabem do meu coração sincero perante o Senhor, da minha fidelidade à palavra. E eu queria dizer para vocês que Jesus ele te chama hoje para viver em santidade. Deus te abençoe.